Hoje vamos falar um pouco de uma historiadora pouco conhecida, mas de uma importância extraordinária no mundo do cangaço. Essa jovem doutoranda, na época teve a proeza de reunir em um só lugar diversos cangaceiros, além dos cangaceiros, de quebra ainda conseguiu a presença da filha e neta de Lampião e Maria Bonita. Maria Cristina Russi da Mata Machado parte 4. É possível notar a influência de Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, 1959-15, assim como do livro Cangaceiros e Fanáticos, do jornalista Rui Facó, 1963-16. Mas, se o intelectual PCBista realizava seus estudos a partir de uma perspectiva político-partidária, a pesquisadora da USP analisaria o fenômeno de um ponto de vista acadêmico. Ou seja, a obra de Machado é claramente um reflexo de sua época, traduzindo para um meio universitário uma discussão candente no ambiente político da esquerda brasileira. Um dos depoimentos incluídos na tese é emblemático. Um entrevistado da jovem pesquisadora diria: Lampião tinha qualquer coisa de extraordinário, era sua tática de guerrilha. Quando Mao Tse-tung fazia guerrilha no Remoto Oriente, Lampião o fazia aqui no Brasil muito melhor. Machado, 1974, página 179-17. Em outro momento, ela chegaria a afirmar que os cangaceiros não roubavam dos pobres, e, muitas vezes, o produto do furto, efetuado contra os ricos, era distribuído com o povo. Machado, 1974, página 195. Um argumento típico da interpretação de esquerda da época, mas que não corresponde necessariamente à realidade. A pequena obra da autora certamente tem importância, ainda que esteja intrinsecamente ligada ao momento histórico em que foi produzida. Mas, se ela tem o mérito de ter sido pioneira nesse sentido, é difícil dizer que suas elaborações tenham resistido ao tempo. O caso de As Táticas de Guerra dos Cangaceiros é emblemático. É certo que houve quem admirasse tal estudo. A antropóloga Luigar de Oliveira Cavalcanti Barros chegou a dizer que aquele seria um dos mais interessantes livros sobre a história de Lampião. Pela riqueza de informações sobre o cotidiano do cangaço, destacando a beleza da narrativa. Barros, 2007, página 81. O fato de ter sido orientada na USP por dois renomados professores, de acordo com Barros, tornava aquele trabalho obrigatório para quem estuda este tema. Barros, 2007, página 81. A mesma admiração tinha Expedita Ferreira Nunes, filha do rei dos cangaceiros. Foi Cristina Mata Machado que possibilitou a ida de Expedita a São Paulo para conhecer a ex-bandoleira Sila, que morava na cidade. Um dos papéis desempenhados pela jovem estudante de doutorado, colocava em contato indivíduos ligados a Lampião ou a seu grupo, em recepções organizadas por ela. De acordo com Expedita, foi Machado que a fez ver melhor seus pais e a enxergá-los de uma maneira diferente daquela apresentada por outros escritores. Teria sido por causa da historiadora que deixou de ter vergonha deles. O livro da autora paulista, portanto, era o de que mais gostava dentre todos que havia lido. Souza, O Rico, 1984, página 116-117. A própria Sila escreveria sobre sua experiência no cangaço e incluiria Maria Cristina nos agradecimentos de uma de suas obras. Souza, O Rico, 1984, página 116-117. A intimidade da pesquisadora uspiana com Sila era tal que ela se tornou madrinha de casamento de uma das filhas da ex-cangaceira, numa cerimônia lotada, que contou até mesmo com a presença de uma equipe de televisão para registrar o acontecimento. Souza, 1995, página 82. Ainda assim, houve aqueles que apontaram uma diversidade de problemas sérios na obra. Possivelmente o principal deles tenha sido Frederico Pernambucano de Melo, um dos mais importantes pesquisadores do cangaço. Para ele, o livro de Machado estava eivado de erros imperdoáveis, além de não conter em suas páginas nada que diga a respeito ao título Melo, 2004, página 156.
No livro é possível encontrar, assim como na tese, uma bibliografia que abarcava autores conhecidos e fundamentais para o desenvolvimento do tema, como André João Antonil, Capistrano de Abreu, Manuel Correia de Andrade, Roger Bastide, Eduardo Barbosa, Antônio Calado, Euclides da Cunha, J. Pandiaca Lógeras, Luiz da Câmara Cascudo, Rodrigues de Carvalho, Paulo Dantas, Celso Furtado, Gilberto Freire, José Alípio Goulart, Leonardo Mota, Walfrido de Moraes, Edmar Morel, Graciliano Ramos, Franklin Távora e Luiz Viana, entre muitos outros. A pesquisa hemerográfica, por sua vez, incluía periódicos nordestinos do auge do cangaço, como a Tarde e Diário de Notícias, Salvador, Correio de Alagoas e os sergipanos Correio de Aracaju, a República e a Gazeta. Além disso, também utilizou anotações da disciplina de pós-graduação Cangaço na Realidade Brasileira, da cadeira de Literatura Brasileira, que ela cursou na USP, em 1966, trabalhando as informações da monografia do professor Bernardo Isler. Em outras palavras, ela possuía bom material para construir sua análise. Ainda assim, o resultado ficou bem distante do ideal. O livro tem como características principais, portanto, o viés narrativo e factual, a tentativa de reproduzir a linguagem e os diálogos locais, e a preocupação com os aspectos estratégicos, táticos e militares dos cangaceiros, principalmente no capítulo Tática de Luta, reforçando a imagem daqueles brigantes como algo semelhante aos bandidos sociais 18, ainda que não utilizasse explicitamente o termo em suas páginas. Tanto as notas de referência como as explicativas são elaboradas, em geral, de maneira bastante displicente, com pouca preocupação com os detalhes bibliográficos ou indicação de datas e locais onde colheu os depoimentos e relatos dos entrevistados. Por sua vez, na terminologia aplicada pela autora, sem maior rigor, palavras e conceitos como estilo medieval, regime puramente feudal no período colonial, camponês para designar os sertanejos nordestinos 19 e mesmo movimento armado contra a injustiça Machado, 1969, página 203, para descrever o cangaço. Ela classifica a modalidade de fenômeno em outro momento do livro, são usados pela pesquisadora, que até mesmo fala sobre uma estratégia do coronelismo e seus mercenários. Na tese, ela afirmaria que o cangaceiro é um herói que se rebela contra uma perseguição injusta da polícia Machado, 1973b, página 196, grifos nossos. Algo similar é dito no livro publicado pela Leinert, dessa vez sobre Lampião, figura central de seu trabalho, que para ela havia sido o anjo da guarda dos pobres. Machado, 1969, página 68. Afinal de contas, ele não foi o flagelo do sertão, mas o flagelo dos coronéis Machado, 1969, página 207. A autora naturaliza, de forma determinista, os traços psicológicos de indivíduos e grupos humanos. Já no início da obra, ela afirma que os cangaceiros nunca foram entendidos, porque jamais foram pesquisados. Machado, 1969, página 9, negligenciando uma série de estudos importantes realizados sobre o fenômeno, com diferentes graus de qualidade, profundidade e sofisticação, por certo, ao longo de vários lustros antes da publicação de seu livro. Afinal, seja qual for a opinião do estudioso, e seu perfil político e ideológico, não se pode desconsiderar os trabalhos de autores como Estácio de Lima, Luiz Luna, Leonardo Mota, Antônio Xavier de Oliveira, Pedro Baptista, Optato Gueiros, Abelardo Montenegro, Walfrido Moraes, Abelardo Parreira e Ranulfo Prata, entre tantos outros, muitos dos quais, por sinal, ela conhecia e havia utilizado em seus textos. Também no começo do livro, ela diria, em relação à mentalidade dos portugueses, que quando vieram para o Brasil, no período colonial, trouxeram sua arrogância de grandes senhores. Machado, 1969, página 14. Ao final, por sua vez, depois de afirmar que o sertão talvez progredisse,
porque o elemento humano é bom e trabalhador, possuindo energia suficiente para lutar por seus direitos, por sua terra e família. Machado, 1969, página 203. A pesquisadora paulista conclui: a verdade é que o coronel de ontem é o mesmo de hoje, com a mesma mentalidade medieval, com os mesmos costumes, e acreditando ainda na sua prepotência, com o mesmo orgulho, e representando maior entrave para o desenvolvimento social, econômico e político do Nordeste. Machado, 1969, página 208. A resolução dos problemas regionais, contudo, é deixada em aberto. Mesmo que hoje o nome de Cristina Mata Machado seja pouco lembrado pelo grande público, ela produziu um dos livros de bolso dos guerrilheiros na época da ditadura militar e foi lida com grande interesse por toda uma geração de jovens no início dos anos 70 do século passado. Seus trabalhos, apesar de todas as limitações, continuam emblemáticos e ainda são usados como referência bibliográfica pelos estudiosos do cangaço na atualidade.